pela primeira vez na história, as pessoas puderam flutuar quilômetros acima da superfície da Terra e ver por si mesma, de uma vez por todas, que a Terra era plana ou não. No final do século XIX, principalmente graças aos livros de experimentos e palestras de um inventor e autor inglês chamado Dr. Samuel Birley Robotham, um renascimento da Terra plana começou a varrer o mundo. Descobertas de Robotham, começando com seu livro de 1864, Earth Not a Globe, uma investigação experimental da verdadeira figura da Terra, provando um plano sem movimento axial ou orbital e o único mundo material no universo. Causou bastante agitação na comunidade científica e, graças a 3 décadas de seu esforço, a forma da Terra se tornou um tema quente de debate por volta da virada do século XIX. O Dr. Robotham conduziu vários experimentos usando telescópios, níveis de bolha e teodolitos, instrumentos de precisão especiais usados para medir ângulos em planos horizontais ou verticais, posicionando-os em alturas iguais sucessivamente um ao outro. Ele provou repetidamente que a Terra era perfeitamente plana por quilômetros, sem uma única polegada de curvatura. Em sua mais famosa série de experimentos, Robotham viajou para Cambridge, Inglaterra, onde há um canal de 32 quilômetros chamado Old Bedford, que passa em linha reta através do Fenland, conhecido como o nível Bedford. A água não tem nenhuma interrupção de bloqueios ou comportas de água de qualquer tipo e permanece estacionária, tornando-a perfeitamente adequada para determinar se existe alguma convexidade ou curvatura. Se vivêssemos em uma terra bola, cada lago, lagoa, pântano, canal e outro grande corpo de água parada, cada parte teria que incluir um pequeno arco ou semicírculo curvando-se para baixo, a partir do cume central. Se a terra da esfera tivesse verdadeiramente 25.000 milhas de circunferência, como alegado pelo modelo heliocêntrico, então a trigonometria esférica dita a superfície de toda a água parada deve curvar-se para baixo e medir facilmente 8 polegadas por milha, multiplicada pelo quadrado da distância. Isso significa que, ao longo de um canal de 6 quilômetros de água parada, a Terra teria que se curvar de uma extremidade à outra ou mergulhar 6 pés em cada extremidade do pico central, dependendo de onde a medição é feita. Robotham testou primeiro em pé na água, segurando um telescópio a 8 polegadas acima da superfície, enquanto seu parceiro se afastou dele em um pequeno barco, com uma bandeira de 5 pés de altura anexada. Se a Terra fosse realmente um globo de 25.000 milhas de circunferência, no momento em que o barco chegasse à Ponte Valley, a 6 milhas de distância, o barco e a bandeira inteiros deveriam ter sido completamente invisíveis, escondidos atrás de uma enorme água curva de 2 metros de altura.
Na realidade, no entanto, toda vez que testamos o barco inteiro e a bandeira permaneceram visíveis do começo ao fim. Em um segundo experimento, Dr. Robotan colocou 7 bandeiras ao longo da borda da água, cada uma a 1 milha distante da outra, com a madeira no topo a 1,5 metros acima da superfície e com seu telescópio atrás do primeiro. Se a Terra fosse um globo de 25.000 milhas de circunferência, cada bandeira sucessiva teria que declinar uma quantidade definida e determinada abaixo da última. A primeira e a segunda bandeira estabeleceriam a linha de visão. Então, a terceira deveria cair 8 polegadas abaixo da segunda. A quarta bandeira, 32 centímetros abaixo. A quinta, 6 pés. A sexta, 10 pés e 8 polegadas. E a sétima bandeira deve ser um claro 16 pés e 8 centímetros abaixo da linha de visão. Mesmo que a Terra fosse um globo de 100.000 milhas, uma quantidade de curvatura facilmente mensurável deveria e ainda seria evidente neste experimento, mas na realidade não é. Nenhuma polegada de curvatura foi detectada e as bandeiras alinhadas perfeitamente como consistente com uma planície plana. O debate entre John Hepden e Alfred Russel Wallace. Em 1871, John Hepden, defensor de Robotan, um cientista inglês da Royal Academy, ofereceu uma aposta pública de 500 libras para quem pensasse que poderia provar a Terra esférica, repetindo a experiência do nível de Bedford. Alfred Russel Wallace, um colega cientista inglês, era evolucionista e amigo de Charles Darwin. Aceitou a aposta de Hepden e os dois se encontraram com os árbitros para decidir o assunto no nível de Bedford. O plano original era repetir o experimento da bandeira de Robotan, mas depois de horas de tentar alinhá-las, uma em cada milha, ao olhar através da citação do telescópio, eles nem sequer podiam julgar qual delas decidir, se a linha de ligeira era plana ou curva. Uma discussão acalorada seguiu-se a uma discussão raivosa, e o experimento transformou-se numa farsa que eles chamaram de dia, mas uma semana depois reconvocou Wallace, estabelecendo novos parâmetros para o experimento, que nunca havia sido testados ou aprovados por Robotan ou Hepden. Wallace pendurou um grande lençol de chita da ponte de Old Bedford com uma linha preta grossa pintada em seu centro e posicionou seu telescópio 6 milhas ao sul, na ponte de Verney, na mesma elevação. Então, a meio caminho entre esses dois pontos, Wallace colocou um longo mastro vermelho coberto com um disco marcador, projetado para cair em linha com o marcador preto pintado e o telescópio. Tudo isso ele colocou em uma simbologia maçônica significativa, 13 pés e 3 polegadas acima da água. O plano de Wallace era ver o marcador e a linha preta através do telescópio, e se o marcador do meio aparecesse abaixo da linha de visão, isso seria tomado como prova da superfície plana das águas. E se o marcador do meio aparecesse acima da linha de visão, seria tomado como prova da curvatura da Terra. Hepden imediatamente discordou desse novo método de supostamente determinar a curvatura, mas a contragosto aceitou continuar. Quando visto através do telescópio,
o marcador do centro caiu um pouquinho abaixo da mira do telescópio e o marcador distante da ponte caiu um pouquinho abaixo dele. Este resultado não era esperado por nenhuma das partes, mas Wallace rapidamente afirmou que a prova era de que a Terra estava curvando para baixo, enquanto Hempden afirmava que os resultados estavam de acordo com a lei da perspectiva sobre superfícies planas. Desta vez, um debate ainda mais acalorado se seguiu, até que Wallace se recusou a falar outra palavra com Hempden. Deu-lhe o tratamento silencioso e até mesmo mandou a polícia escoltar Hempden de seu quarto de hotel antes de deixar a cidade no dia seguinte. Os árbitros da aposta decidiram a favor de Wallace e o dinheiro foi dado a ele. Em resposta, Hempden publicou imediatamente um panfleto de 16 páginas anunciando Wallace como um mentiroso e trapaceiro, chamado "É o nível da água ou convexo depois de tudo?". A fraude do canal Bedford foi detectada e exposta. Outro colega inglês e terraplanista, William Carpenter, também presente durante o experimento, escreveu sua igualmente crítica de 30 páginas sobre a fraude intitulada "A água não é convexa, a Terra não é um globo", demonstrada por Alfred Russel Wallace no dia 5 de março de 1870. Hempden, mais tarde, levou Wallace a julgamento e processou-o por suas 500 libras. O tribunal decidiu formalmente em favor de Hempden que a aposta era inválida e devolveu seu dinheiro na íntegra. Hempden imediatamente reeditou seu desafio ao Wallace, aumentando a aposta para 1.000 libras e convidando o Dr. Robotham a comparecer. Desta vez, o experimento seria conduzido como Robotham fizera originalmente, de pé na água, com um telescópio a 8 polegadas acima da água, observando um barco com uma bandeira de 5 pés presa a 6 milhas de distância da represa de Welsh, bem perto da ponte. Quando chegou o dia da aposta, o mau tempo impediu que completassem o experimento. Então, eles adiaram. Significavam mais mau tempo e adiaram novamente. Em sua terceira e última tentativa, antes de irem para casa com o tempo ainda nublado, eles tentaram o experimento. Infelizmente, pouco tempo depois de chegar ao meio do caminho, o barco se tornou indistinguível além da neblina e a aposta foi cancelada. O barco e a bandeira eram visíveis para as 3 milhas inteiras. Em 2015, um grupo de terraplanistas repetiu mais uma vez o experimento de Robotham no nível de Bedford, com resultados semelhantes. Eles não detectaram nenhuma curvatura e viram o barco além da metade do marcador, mas ficaram obscurecidos pelo mau tempo antes de alcançar os 6 quilômetros completos. George Airy, em 1871, depois de receber enormes quantidades de pressão do público para responder a essas alegações dos proponentes da Terra plana, o presidente da Royal Astronomical Society, George Airy, planejou um experimento que ele esperava, de uma vez por todas, provasse o movimento axial da Terra e silenciasse para sempre a multidão de terraplanistas. Enchendo primeiro um telescópio com água para diminuir a velocidade da luz no interior, calculando a inclinação necessária para levar a luz estelar diretamente pelo tubo.
cada plano para medir a velocidade do telescópio e assim a velocidade da Terra, extrapolando a quantidade de inclinação necessária para manter a luz da estrela entrando em linha reta. O experimento, porém, ficaria na história e seria para sempre conhecido como o fracasso de Airy, porque toda vez que ele repetia, Airy achava que a luz da estrela já estava no ângulo correto, sem nenhuma mudança necessária, provando que as estrelas se movem em relação a uma Terra estacionária e não o contrário. Ele pretendia provar a teoria heliocêntrica, mas inventou uma prova eterna do modelo geocêntrico. Mikeson Morley. Em 1887, os físicos americanos Albert Mikeson e Edward Morley realizaram um experimento para determinar a velocidade da Terra através do espaço, ou o que então era chamado de éter, passando a luz através de dois caminhos, um na direção do suposto movimento da Terra e o outro perpendicular a ele. A luz viajando com a Terra deveria ter levado mais tempo para retornar do que a luz viajando perpendicularmente a ele. Para a surpresa de Mikeson Morley e o estabelecimento científico, no entanto, nenhuma diferença foi detectada, mesmo depois de repetir o experimento várias vezes em lugares diferentes. Os terraplanistas. Após a morte de Samuel Rowbotham, Lady Elizabeth Blount, escritora inglesa, vegetariana e antivivisecionista, fundou a Universal Zetetic Society, que atraiu milhares de membros e publicou uma revista chamada The Earth Not a Globe Review por várias décadas. Muitos outros defensores da época também continuaram fazendo o melhor que podiam para difundir a palavra. John Hempden continuou publicando seu próprio trabalho e reimprimiu todo o material de Samuel Rowbotham. Em 1885, William Carpenter publicou suas famosas 100 provas de que a Terra não é um globo. Em 1892, Alexander Gleason lançou seu novo mapa padrão do mundo como ele, que permanece até hoje um dos mais preciosos mapas da Terra plana já criados. Ele esperava que ele substituísse completamente os mapas Globes e Mercator em todo o mundo, mas infelizmente sua influência nos mapas foi curta no ano seguinte. Em 1893, Gleason publicou seu volume sobre o planeta Terra intitulado A Bíblia é do céu? É a Terra o globo? A ciência moderna e a Bíblia concordam? O que deu muitas provas da Terra plana e também explicou seus homens maravilhosos. Em 1899, o autor da Terra plana da África do Sul, Thomas Winship, publicou o seu excelente trabalho, Cosmologia Zetética ou Evidências Conclusivas de que o mundo não é um globo rotativo giratório, mas um círculo plano estacionário.